Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos da história do Brasil e da nossa região aqui, e da grande farsa, a grande mentira que é contada na escola, porque todo mundo já estudou sobre esse assunto na escola, todo mundo já ouviu falar sobre a questão da Guerra do Paraguai. E hoje eu vou trazer para você aqui uma visão totalmente diferente do que é ensinado na escola. Presta atenção, esse é um assunto, cara, extremamente relevante para você entender por que o Brasil chegou onde chegou e é um país com vários defeitos, certo? A Guerra do Paraguai. Todo mundo fala na tal da Guerra do Paraguai, é o momento histórico mais importante do Brasil, porque venceu a guerra e tudo mais, só que eles não falam o que tem que ser dito. Em primeiro lugar, o Brasil já tinha invadido o Uruguai, antes, né, muito antes dessa Guerra do Paraguai. O Brasil já tinha invadido o Uruguai e criado a província de Cisplatina, invadindo um território que já tinha autonomia, certo, da coroa lá da Espanha, porque o Uruguai pertencia à Espanha, mas já tinha autonomia. O Brasil vai e invade o Uruguai na época do Dom João VI, sem poder com as calças, né? E aí depois acabou perdendo de forma vergonhosa. Aí sim surge a figura do Solano Lopes no Paraguai, certo? E detalhe, aqui muita gente vai pensar assim, mas eu aprendi na escola que o Solano Lopes, ele é malvado, porque ele queria invadir não sei o que, invadiu. Gente, não é bem assim a história. O Solano Lopes, ele advertiu tanto a Argentina quanto o Brasil para parar de se meter na independência do Uruguai. E o Brasil continuou se metendo com Dom Pedro II. E aqui vem a grande questão, pessoal, que ninguém fala. Por que é uma grande tragédia e uma grande farsa essa Guerra do Paraguai? Porque a monarquia do Brasil, apesar de estar instituída, né, e com tantas manipulações que aconteceram para que ela continuasse no poder, que nem o negócio da maioridade, lá, né, o golpe da maioridade, né, a junta que governou por quanto tempo, certo? Apesar disso, não tinha se fortalecido ainda, havia muitos questionamentos sobre a legitimidade da coroa brasileira, do Império Brasileiro, certo? E eu sempre falo que a gente tem que ir um pouco mais adiante entender que, na verdade, a monarquia do Brasil tem uma história muito antiga, que veio da Europa, certo? Que é a monarquia dos Habsburgos, que já tem um histórico muito problemático, né? Então, aqui eu já faço uma conexão histórica que não acontece, que eles não fazem na escola de propósito, né? Que eles não explicam de propósito, que essa monarquia brasileira, do Dom Pedro II, está diretamente conectada com a monarquia Habsburgo da Áustria, que tem um histórico de muitos problemas mesmo, gigantesco, de muitas encrencas, enrascadas, o Império Austro-Húngaro, certo? Que foi extremamente problemático, que eles cometeram uma série de erros, certo? Então, já começa por aí, uma monarquia austro-húngara cheia de problemas, que dá o nascimento de uma monarquia no Brasil cheia de problemas e sem muita legitimidade, que entra numa guerra, o Dom Pedro II entra nessa guerra, não quis negociar, viu? Não houve negociação nenhuma, né? Ele utilizou o Solano Lopes para fazer uma guerra e legitimar as monarquias, porque a gente sabe a história das monarquias católicas na Europa, é sempre no sentido de fazer guerra para legitimar o poder, certo? Então ele vai e entra nessa guerra direto, sacrificando milhares de soldados do Brasil e falindo o país. Ele quebrou o país, certo? O Brasil não tinha condições. O Brasil entrou numa guerra sem condições, mas entrou para quê? Dom Pedro, por desespero para se manter no poder, fez isso. E o resultado disso foi o pior possível. Porque quando terminou a guerra, o Brasil não tinha mais grana para nada, o Brasil estava quebrado e o exército estava exigindo que tivesse condições melhores. O que todo mundo sabe, isso sim, todo mundo sabe e todo mundo fala aqui na internet, e isso é a única verdade, talvez, nessa história, que o que levou ao nascimento da República e à queda da monarquia no Brasil foi justamente por causa que o dinheiro se esgotou e o exército foi
dizimado e eles estavam exigindo condições melhores, e aí o Dom Pedro não deu as condições melhores e acabou caindo. Então, para você ver como a história do Brasil já é feita por narrações totalmente fraudulentas dos historiadores picaretas do Brasil, que tem o objetivo de criar uma narrativa histórica bonita, só que, na verdade, tudo é em torno do poder e de manter a mesma cultura. E agora a gente pode ir assim aprofundando essa história para entender o seguinte: o que acontece é que o Brasil, se comportando como uma potência, sem ter condições de ser, e aí tantos fraudulentos aí da internet, tantos picaretas aí dizendo não, era um grande império, era um grandíssimo império, que o barbudo lá era foda, não sei o quê. Gente, isso é tudo mentira. Porque o Brasil já era um país de terceiro mundo naquela época, quebrado, falido, ferrado, que não conseguia sua economia industrializar, que não conseguia sair do buraco, ao ponto que os Estados Unidos já estava deslanchando. Outra coisa, que o Dom Pedro II é um grande herói, não sei o que, uma grande figura. Mentira, mentira. Ah, mas ele tinha muito conhecimento, ele falava não sei quantas línguas, não botou nada em prática. Por quê? Por causa da porcaria da monarquia, que só pensava em sobreviver. Então ele não podia, não adianta ele ter o conhecimento, ele tem muito conhecimento, mas não adianta ele ter conhecimento e não botar nada em prática, certo? Não adianta ele ter potencialidade e não colocar nada em prática, justamente por causa de manter o sangue da monarquia e ia passar para Princesa Isabel, sei lá para quem, para continuar aquele poder dinástico. Só isso, certo? Então ele é um grande fracasso, aliás, ele é o maior fracasso da história do Brasil, ele e o sociopata, psicopata Getúlio Vargas, que aí a coisa é psicopatia mesmo, né, um cara perigoso, um assassino, né? Nós estamos falando de um cara assassino, não que o Dom Pedro II também não seja o assassino, mas esse aí é a maior enganação da história e a maior criação de uma fantasia heróica, não sei o quê, de um país quebrado que não conseguia se desenvolver, de um território grande que ele tinha que defender, certo? Ele tinha que defender esse território, né? E ao mesmo tempo o país não saía, mesma situação que está vivendo hoje. Né? Mesma situação que está vendo hoje. Por isso, eu não descartaria no futuro, de um Brasil mais quebrado ainda, se meter em alguma loucura, alguma guerra, viu? Eu não sei, já faz um tempo que eu estou achando que isso vai acontecer. Né? Quanto mais o Brasil se afunda, maior a chance dele fazer uma loucura. Quanto mais o Brasil se afunda, porque é uma ditadura de terceiro mundo. Né? É um país autoritário de terceiro mundo. Quanto mais ele se afunda, daqui a pouco ele vai se meter na invasão de algum território. E olha, a gente sabe que os Estados Unidos invadiu a Venezuela e pegou o Maduro, e a Venezuela, por enquanto, está Por enquanto ela está calma. Só que existe um monstro ali no norte, existe um monstro aqui no norte da nossa região, que quer invadir, certo? E a gente sabe, está ligado com os exércitos, que querem fazer uma invasão conjunta da Guiana Inglesa e do Suriname e da Guiana Francesa, do Brasil e a Venezuela junto invadir e dividir aquele território. É esse monstro que está sendo gestado há anos aí, e a qualquer momento, se os Estados Unidos não ficar de olho nisso aí, e eu acho que uma hora os Estados Unidos vai deixar isso de lado, né? Esse negócio da Venezuela, os ditadores vão voltar a governar a Venezuela e vai surgir um ditador aqui. Quando isso acontecer e tudo se juntar, meu amigo, se prepare, que vai ter guerra aqui, por causa que o Brasil tem esse plano antigo de invadir a Guiana Inglesa e a Guiana Francesa, junto com a Venezuela, e dividir o território. É isso aí. Você mora nesse país, você mora num país ruim de terceiro mundo que chega uma hora precisa invadir os outros, né? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Esse é um vídeo muito importante, muito especial sobre a história do Brasil, né? E desmistificando aqui as bobagens que eles falam na escola ou a falta de informação que eles propositamente dão, né? Falta informação justamente para as pessoas não entenderem esse conflito de forma mais profunda. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau.